Bíblia nos ensina, irmão André, que todas as coisas que Deus fez, ao concluir toda a obra, o próprio Deus testificou que era boa, né? Isso está lá em Gênesis, no princípio, quando Deus realizava uma obra, o próprio Deus testificava, né? E via Deus que aquele feito era bom. E entre os feitos bons de Deus, é claro que está o homem, né? Que foi feito à sua imagem, segundo a sua semelhança, né? E o próprio Deus deu ao homem o poder de dominar, o poder de governar, né? O poder de administrar. E junto com esses poderes, deu Deus também ao homem o livre-arbítrio, né? O direito de escolha. E como o homem tinha o direito de escolhas, algumas coisas ele escolheu para o bem e outras coisas ele escolheu para o mal, né? Alguns dos seus atos agradavam a Deus, outros não agradavam. Alguns aproximavam de Deus, outro o afastavam, né? E nesta matemática, ou nesta balança, o homem chegou a desagradar muito mais a Deus do que ele agradava, né? O homem, ele se afastou muito mais de Deus do que ele se aproximava, né? Chegou um momento em que o próprio Deus pensou em extinguir a raça humana. E aí ele acha graça em um cidadão, né, chamado Noé, né? E aí Deus começou, né, a refazer ou dar continuidade no seu plano de resgate àquele homem, ao homem que ele havia criado, né? Então foram os planos mais planos que foram elaborados, né? E quanto mais o homem vivia, mais o homem se afastava de Deus. Chegou ao ponto que o próprio Deus, ele se destronou, encarnou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus veio fazer essa ponte, né? Essa religação, essa reaproximação do homem que havia se afastado de Deus, que é o Criador, que é o Pai, que está por todos e acima de todos. Então, Jesus Cristo, ele veio como fazer essa mediação, fazer essa reaproximação. Vamos usar essa expressão reaproximação, porque voltando lá para o início do Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus tinha comunhão, né? Na viração do dia, estava Deus tendo comunhão, Deus conversando, Deus fazendo aquele bate-papo com o homem que Deus havia criado. Então, havia uma aproximação, uma comunhão do Criador com a criatura, mas os atos e fatos praticados pelo homem o afastou, né? Aí que entra a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo como um mediador dessa reconciliação do homem para com Deus. Interessante que o homem, segundo a palavra de Deus, ele foi até a paternidade, ele perdeu nesse pecado lá no Jardim do Éden, Sim. né? E o homem por si próprio, ele não tem méritos para chegar depois desse pecado até Deus. E aí Jesus Cristo paga o preço alto na cruz para ser o nosso mediador. Exatamente. Então, aí que entra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Por quê? Como nós colocamos no princípio, diante dos atos e fatos praticados pelo homem, ele interrompeu essa relação de comunhão, essa relação de aproximação, né, com Deus. E aí, nenhum outro sacrifício foi suficiente para reaproximar de forma eficaz, né? Aí, no decorrer da história, o próprio Deus estabeleceu uma série de sacrifícios, uma série de ritos, né? Prefigurando aquele que seria os ritos dos ritos, os sacrifícios dos sacrifícios, que era a vinda do Senhor, né? Como homem, viver como homem, sentir as dores de homem,
sentir o cansaço de homem, a fome de homem, a sede de homem, né? E prevalecer sobre todo esse sistema de coisas e provar para todos que é possível reaproximar, que é possível se achegar, né? Que é possível refazer o caminho que o homem ele se desfez no longo dos tempos. Então, Jesus, ele é a única peça nesse contexto capaz de fazer essa mediação, este reencontro da criatura com o Criador, né? Do homem com Deus. E é por isso que, segundo a palavra de Deus, diz que criou-se um grande abismo entre Deus e o homem. É, Jesus sendo o nosso mediador, ele que nos leva novamente, através da fé em Jesus Cristo, através da fé na sua morte vicária na cruz. Aí ele vai dizer para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna nele. Jesus é ele, que é o nosso mediador, que nos leva novamente, nos religa ao nosso Deus. exatamente. Esse grande abismo, né? Você cita, ele é oriundo dos atos pecaminosos de forma contínuas que eram praticados pelo homem no decorrer da história, né? Quanto mais o homem desobedecia a Deus, quanto mais o homem fazia aquilo que não era do agrado de Deus, mais ele aumentava essa cratera, esse buraco, esse abismo, né? Chegou o ponto que, do ponto de vista humano, era impossível a reaproximação, né? A carta de Paulo aos Colossenses fala de um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Então, a carta aos Colossenses apresenta Jesus em determinado sentido como o mistério de Deus que estava oculto dos séculos e das gerações. Deus revelou esse mistério através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio fazer essa ponte, essa religação do homem que estava caído, afastado, e do Deus Pai que está de braços abertos para acolher, para abraçar, para trazer para o seu seio. Louvado seja Deus. Religião significa religares, religação. A nossa religião é Cristo. E interessante, Salles e ouvinte, que não há outro caminho. Jesus diz, eu sou o artigo definido, Exatamente. o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Exatamente. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, olha que expressão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Porque é o próprio Deus que se destronou-se, né? Ele foi concebido em forma de homem através de uma virgem e viveu entre nós, né? Ele conheceu o viver humano e ele se tornou o único caminho. Ele se mostrou, não é que ele se tornou, que ele já era, mas ele se revelou, né? Deu condição das pessoas conhecerem que ele é o único caminho, né? Ele é a verdade que liberta. Ele é o único canal que reconcilia o homem para com Deus. Louvado seja Deus. E tem uma passagem que ele vai dizer, errai o homem em não conhecer as Escrituras, que é o poder de Deus. Exatamente. E quando a gente, irmão, se dedica a estudar a palavra de Deus, a dar ouvido do que Deus tem falado aos nossos corações, nós não procuramos outros mediadores. Procuramos sempre Cristo, porque só Ele que nos dá esse livre acesso a Deus novamente. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 13, capítulo 8, versículo 13 a seguir, vai dizer que através de Jesus Cristo, nós tornamos novamente filhos de Deus, co-herdeiros de todos os benefícios que Deus tem para a gente. Com através certeza. deste mediador. O interessante, irmão André Mosquito, os ouvintes da Leitura FM, às vezes nós, enquanto homens, nós pecamos
né? Nós, às vezes, abrimos mãos de uma comunhão mais intensa com Deus, porque ainda não despertamos em nós, ou temos dificuldade de despertar em nós, o sentimento da autoadmiração, né? Como é bom nós chegarmos, por exemplo, lá na Vila de Santo André, né? A gente chega ali atrás da igreja de Santo André e olha cá para o estuário, oh, que coisa maravilhosa. Nós admiramos o nosso estuário, porque de fato é lindo, né? A gente chega na Pancada Grande, que cachoeira maravilhosa. Chega no Patigi, ou praia linda, né? Chega na Lagoa Santa, meu Deus, que maravilha. Então nós temos um hábito e devemos ter esse hábito de admirar as obras da natureza, né? Mas entre as obras da natureza, a mais bela, a mais perfeita, somos nós. No dia que nós cultivarmos, né, esse hábito de nos admirarmos, nós vamos criar um ambiente de comunicação com o nosso Deus, um ambiente de interação, né? E nós vamos entender de uma forma mais nítida esse plano de mediação de Jesus Cristo para conosco, para com Deus, né? Há uma dívida da nossa parte. Nós quebramos o acordo, nós rompemos a aliança, né? E nós criamos uma dívida e não temos como pagar essa dívida. Essa dívida, embora ela já tenha sido paga pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós precisamos reconhecer que ele pagou e que ele está pronto para nos levar até Deus. Né? Diz, olha, Pai, esse aqui já foi lavado, já foi remido pelo meu precioso sangue, e ele me aceitou como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aí a reconciliação, né? Aí a intermediação, ela tem eficácia, né? E por certo nós voltaremos a desfrutar daquela intensa comunhão que o primeiro homem teve lá no Jardim do Éden, né? Conforme nós falamos no início do nosso bate-papo. É isso. E interessante que a palavra de Deus, no capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e o 10, presta atenção, você que está aí ouvindo a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, através de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não existe outro meio de nós, o ser humano, novamente se religar com Deus, se não for através desse mediador. E muitas vezes, Salles, nós estamos aqui no programa Portas Abertas, outros programas evangélicos, anunciando a Jesus, que o homem ele não tem méritos nenhum de novamente se religar a Deus, alcançar a salvação, se não for em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Perfeito, perfeito, André. Essa é a visão, essa é a realidade. Jesus Cristo ele veio porque nenhum outro ser, por mais eficaz que tenha sido o seu ministério aqui, ninguém viveu o que Jesus viveu, né? Então, ele foi predestinado por Deus para aquele ofício. Ele veio com forma de homem, sofreu as dores de homem, né? Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? E interessante que quando ele sobe, retorna ao Pai, ele fala para os seus discípulos e por extensão a cada um de nós diz: olha, eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou deixar o meu Consolador, fazendo uma alusão do Espírito Santo, né? Esse Espírito que a Bíblia declara que, como nós não sabemos orar, não sabemos conversar com Deus, não sabemos pedir a Deus, né? Ele intercede, olha o ministério da intercessão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Olha alguém aqui, ainda aqui, fazendo esse trabalho de mediação, né? A gente às vezes desobedece, a gente transgride, mas a gente se confessa, se arrepende, e aí tem um ser aqui
né? Que chega ao Pai, olha, perdoa-os. A exemplo do próprio Senhor Jesus quando estava na cruz do Calvário. Enquanto alguns criticavam, ele dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Até na cruz do Calvário, no âmbito da dor, Jesus estava fazendo esse trabalho de mediador. Pai, Perdoa. perdoa-os porque eles não sabem o que fazem.